Tudo bem? Meu nome é Wellington Marinho, eu quero perguntar para você uma coisa. Como é que tá a sua vida? Tá vivendo mais ou menos? Hoje a gente caracteriza um pessoal hoje, um povo que vive mais ou menos. Você chega pro rapazinho, tá andando na rua assim, pergunta pra ele, ei campeão, como é que tá? Ele fala mais ou menos, mais ou menos. A menininha com o namorado, namorinho novo, aquela coisa gostosa, tesão à flor da pele, pergunta pra ele, ei como é que tá? Ela fala mais ou menos. Mais ou menos. Com o celular na mão assim, ó. Mais ou menos. Aí você começa a observar uma coisa. Quem começa a namorar, conhece mais ou menos, casa mais ou menos, vai ter filho mais ou menos, vai separar mais ou menos. E aí você começa a ver como as pessoas vão se conformando em ser mais ou menos. É mais ou menos tipo assim. Ah, é o que tem pra hoje. É mais ou menos assim. Melhor pingar do que secar. E é uma tolice a gente pensar desse jeito. Tem gente hoje que vive mais ou menos no quarto. Tem gente hoje que vive mais ou menos na sala. Tem famílias hoje que conversam mais ou menos. Que dialogam mais ou menos. Tem pais que mais ou menos entendem os filhos. Tem filhos que mais ou menos ou bem menos entendem os pais. E a gente vai deixando de dialogar, de conversar. De fazer a diferença. Para ser mais ou menos. Como que você está sendo? Eu observo que muitas vezes você chega para a pessoa e fala assim, e aí, como é que está o trabalho? Vai estar mais ou menos. Ele não tem expectativa da empresa que ele trabalha. Ele não faz a diferença, porque ele faz mais ou menos. Ele coloca a culpa de ter faltado aquele dia lá. Ele faltou, porque aquele amigo, que é mais ou menos amigo dele, faltou também. Ele não investe na profissão dele. O empresário não investe na empresa dele. Por quê? Porque o mercado está mais ou menos. Porque o país está mais ou menos. Porque o mundo está mais ou menos. Está mais ou menos seguro para se viver. Está mais ou menos triste. Está mais ou menos alegre. É viver mais ou menos que nos dá a condição de aceitar o que vem. Aí você vai ter mais ou menos aquele carro que você queria. Você vai ter mais ou menos uma moto, a sua moto vai ser mais ou menos. Seu carro vai ser mais ou menos. Sua casa vai ser mais ou menos. Porque você quer ser mais ou menos. Você olha do lado. E aí você deixa a ética profissional para ser mais ou menos. Porque aquele amigo seu já é mais ou menos. E na casa dele é mais ou menos. E os problemas dele são bem mais para mais do que para menos. Porque o filho dele é mais ou menos. E na sua casa, às vezes, seu filho não quer muita coisa. Ele só quer que você faça a diferença, não que você seja mais ou menos. Você não dá atenção pro teu filho porque tá corrido. Tá mais ou menos bom para você. E para ele tá mais ou menos péssimo. Você vai ensinando ele a ser mais ou menos. E aí, quando o mercado e ele estudar mais ou menos, ele começar a fazer aquele cursinho mais ou menos, e ele passar naquela faculdade mais ou menos, o mercado vai precisar de um profissional mais que faça diferença. E ele vai ser mais ou menos. Eu quero muito que você não seja mais ou menos. Não se acomode, não se conforte com mais ou menos. Você não veio para ter mais ou menos as coisas. Você veio para ter o máximo das coisas. Na tua vida, na tua casa, teu filho espera de você o máximo. Tua mulher, teu marido, espera de você o máximo. Você está sendo mais ou menos. Eu nunca escutei ninguém ficar constrangido, deprimido, ou estressado, ou depressivo por não ter um iate de 4 milhões, nem ter um carro importado. Observe que as pessoas elas querem o mínimo. Ser feliz. A sua atenção, o seu amor. Não dá para amar mais ou menos. Não dá para abraçar mais ou menos. Não dá para olhar no olho mais ou menos. Eu que tenho um problema no olho, eu não consigo olhar mais ou menos. Você não precisa olhar mais ou menos. Você pode fazer a diferença. 2 profissionais nessa vida, 2 pessoas nessa vida, 2 perfis nessa vida. Quem faz mais ou menos, quem faz a diferença. Quem faz a diferença realmente faz a diferença para valer. Compartilha esse vídeo aí, manda para muita gente que tá vivendo mais ou menos aí. Muito obrigado, viu?